Eu não sei se vocês já perceberam, mas o futebol brasileiro tem 3 donos atualmente. Fala, rapaziada, como é que vocês estão? Mais um vídeo aqui no canal do Canedo, pedindo de antemão para você deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho. Deixa aqui também o seu comentário. O tema de hoje é bom, o tema é quente. Obviamente a primeira frase ali é para chamar atenção, né? O futebol brasileiro tem 3 donos, mas não deixa de ser verdade quando a gente analisa mercado de transferências. E eu fui acompanhar, assim, acompanhando o noticiário, né, as contratações que os clubes estão realizando, eu fiquei com uma impressão, fui atrás dos números, fui fazer um levantamento mais extenso e tive a comprovação, né? E hoje eu tenho a certeza de que o futebol brasileiro, pelo menos quando o assunto é mercado de transferências, tem 3 donos. Estou falando de Flamengo, Palmeiras e, em menor escala, o Botafogo, sobretudo porque o Botafogo é produto da chegada do John Textor e só a partir do ano passado que passou a investir pesado, mas já o suficiente para o Botafogo ter conquistado no ano passado, no ano de 2024, Libertadores e Campeonato Brasileiro. A gente não sabe quanto tempo esse Botafogo vai durar, mas enfim, ele tem que entrar na conta porque ele está na tabela. Eu vou exibir essa tabela. Eu fiz um levantamento, então, das maiores contratações do futebol brasileiro nos últimos 10 anos. Porque eu acho que década é um intervalo suficiente, né? No Brasil, a gente vive até ciclos menores, mini ciclos. Às vezes, um time ele é montado e aí se desmancha, ou chega um dono, já faz uma graça, depois vende, ou pegar o exemplo aqui do Atlético Mineiro, né, que quando os 4R chegaram lá, gastou bastante, e hoje o Atlético está numa realidade diferente. O futebol brasileiro tem esses miniciclos, mas com Flamengo e Palmeiras já não podemos chamar isso, né? Porque a gente vai falar também de títulos, mas nessa lista aqui a gente já tem desde 2019, desde 2018 a primeira grande contratação do Flamengo e desde 2017 a primeira grande contratação do Palmeiras. A do Flamengo foi o Vitinho e 2017 foi o Borja do Palmeiras. Não precisam ter dado certo esportivamente, mas eles já entraram nessa lista aí, né? E é óbvio, né, que eles tinham outros nomes que foram substituídos com os nomes atuais, porque aí sim a gastança está em outro nível nesse momento. Então, chamando aqui a lista dos... Eu ia chamar top 50, mas para chamar a atenção mesmo de que o domínio é de Flamengo, Palmeiras e Botafogo, as 22 maiores transações são do trio. As 22 atuais maiores contratações do futebol brasileiro, atuais nesse período de 10 anos, são do trio. Isso já é alarmante, né? E todas elas custaram acima de 11 milhões de euros. Ou seja, nos últimos 10 anos, nenhum clube gastou mais do que 11 milhões de euros, nenhum outro clube gastou mais do que 11 milhões de euros por qualquer atleta, né? Tivemos 2 intrusos aí, que são o 23º, né? Tô falando do Luciano Rodrigues do Bahia e Rollheiser do Santos. Acima deles, só jogadores de Flamengo, Palmeiras e Botafogo. É muito impressionante. E temos aí a maioria delas em 2024 ou 2025. Né? Eu citei que inauguraram a lista em 2017 e 2018, mas a maioria do ano passado e desse ano, porque tem mais dinheiro circulando e Flamengo e Palmeiras também estão conseguindo realizar grandes vendas. O Botafogo também um pouco menos. O Botafogo gasta mais porque tem um dono e teve uma estratégia de alavancagem, mas também está realizando vendas, o Botafogo. E isso assim chama muita atenção. Também o fato de que os 3 clubes realizaram do ano passado para cá as suas maiores contratações da história. Sem entrar aqui no mérito de correção, de juros, né, correção monetária, porque de repente o Flamengo com a ISL fez uma super contratação lá nos anos 2000 e hoje ela é muito mais cara, o Palmeiras... Sem entrar nesse mérito, pegando assim números inteiros, estamos falando, né? Vitor Roque, Thiago Almada e Samuel Lino. E o Danilo, volante do Botafogo, já quase ali alcançou o Thiago Almada. Então esses 3 nomes são as contratações mais caras dos 3 clubes. E é coisa de louco, né? Coisa de louco.
Tanto que desses 22, temos, assim, às vezes, nomes que não são considerados hoje, olhando para o campo, titulares incontestáveis. Um outro já até saiu, o caso do Almada. Mas impressiona, né? Eu tenho até outros exemplos aqui. O Luiz Henrique já saiu, o Gabigol já saiu, o Alcaraz já saiu, o De La Cruz hoje tá lesionado, o Santi Rodrigues é reserva do Botafogo, Cebolinha é reserva do Flamengo, o Ramon Sousa ainda tá buscando espaço ali no Palmeiras, Vitinho já saiu, o Carrascal ainda vai entrar no time, mas ninguém espera que entre como titular, o Jair Cunha do Botafogo já saiu, enfim, e vão renovando, e assim, porque tem muito dinheiro circulando, principalmente entre eles. Para ampliar essa análise e sair do top 22, eu ia fazer um top 20, mas como tinha muita gente ali empatada com 12 milhões de euros, eu aumentei, ampliei um pouquinho. E aí fiz até um top 50, que também virou top 52 porque tem muitos jogadores empatados em 7 milhões de euros. São 6 jogadores empatados em 6 milhões de euros. 6 jogadores empatados em 7 milhões de euros. Então essa lista cresceu até top 52. E aí, cara, dos 52, olha só que absurdo. Das 52 maiores contratações do futebol brasileiro nos últimos 10 anos, maiores em aquisição, em compra, não em mérito esportivo, em custo-benefício, não, em compra. 52 reforços, 43 são de Flamengo, Palmeiras ou Botafogo. Estamos falando de 83%. 43 de 52, 83%. É muita coisa, né? E porque aí a gente passa a entender. É óbvio que aí a lista aumenta de jogadores que não estão mais, que já foram vendidos, mas que fizeram a roda girar. E a dificuldade de outros clubes entrarem nessa lista mostra que sim, né? O futebol brasileiro hoje tem donos. Queiram vocês ou não, né? A frase é forte, impactante, ela pode dar até uma outra conotação de títulos, que no fim das contas é o que importa. Mas vamos olhar aqui na frieza, o futebol brasileiro tem esses 3 donos. E desses 43, o Flamengo já tem 20 nomes. O Botafogo 12 e o Palmeiras 11. E aí, uma outra estatística absurda que eles movimentaram, Flamengo, Botafogo e Palmeiras movimentaram 87% dos valores da lista inteira. Então, se eles representavam 83, eles já movimentaram 87. Isso significa que eles também são donos das transações mais caras. 521 milhões de euros dos 598, dessa lista. Milhões de euros, tá, rapaziada? Também não passo para real porque a cotação do real muda todos os dias, a todo momento. É até um erro de informação. Isso é algo que eu brigava muito lá na Globo e brigo ainda com quem hoje cita transações em milhões. As transações hoje são parceladas. Digamos, você comprou alguém por 10 milhões de euros. Você vai pagar 5 agora, vai pagar 2 daqui a 6 meses e mais 2 daqui a 12 meses e mais 1 milhão em bônus. A cotação de hoje é diferente da cotação daqui a 6 meses. Então é um erro você transferir, fazer essa tradução para o real, né? O correto, milhões de euros. Se você tiver a curiosidade de saber quanto vai dar em real na cotação de hoje, beleza. Mas, cara, isso é irrelevante. O importante é que a transação é em euro. Então, estamos falando aqui de quase 600 milhões de euros movimentados por 52 jogadores. E Palmeiras e Botafogo e Flamengo movimentaram 521. Caraca, cara. É absurdo, é absurdo. E aí temos os 2 intrusos que eu já citei lá no alto. São 9 intrusos no total. Luciano Rodrigues do Bahia e Rollheiser do Santos, 11 milhões de euros. E o restante você vai descendo. Aí na 30ª colocação, o Nico Lopes, que é o mais antigo dessa lista e que já está na nota de corte. Ano que vem, se eu for atualizar essa lista, já vai sair um jogador do Inter, o Nico Lopes, que custou um pouco menos de 10 milhões. E aí, a partir da posição 36, temos os outros jogadores intrusos. O Cruzeiro tem 3, o Wallace, Caio Jorge e Fabrício Bruno. O Vasco tem o João Vitor, isso deve machucar bastante a torcida, porque o único jogador do Vasco é logo um jogador super contestado. O Atlético Mineiro tem o Júnior Santos e o Bragantino tem o John John. Eu me surpreendi até com os gastos do Bragantino, mas a gente entende a política do clube. Vai ter uma outra tabelinha, o Bragantino é um dos que mais gasta, mas
contrata muito jovem para tentar revender, né? O John acho que tá até um pouco assim, uma opção, uma oportunidade de mercado que estava ali escanteado no Palmeiras, um jogador talentoso e agora está se desenvolvendo, tem jogado bem. Mas é impressionante, cara. Esses dados assim me fizeram. Eu fui levantar a pauta, né? Algo que eu talvez fizesse essa reportagem lá no GE, porque eu tava desconfiando. Cara, pô, Flamengo e Palmeiras e Botafogo têm gastado muito, né? Será que eles estão dominando assim os gastos nos últimos tempos? E essa tabela me trouxe números muito mais alarmantes, mais estrondosos. Enfim, eu arregalei o olho assim quando vi. Caraca, eles movimentam 87% do dinheiro da lista e 83% da quantidade da lista de jogadores. Cara, isso é muito impressionante. Isso porque eu não coloquei na lista, e aí nem teria como, botar na mesa os reforços em fim de contrato, que exigem, chamam de custo zero. Mas de custo zero não tem nada. Mas eu entendo, custo zero às vezes é para facilitar, eu prefiro usar o termo fim de contrato. Jogadores em fim de contrato cobram salários mais altos e luvas mais altas. Então, muitas vezes, o valor diluído do contrato inteiro é como se fosse o valor da aquisição de um jogador. E aí o Flamengo, que já contratou essa galera toda, né, que tem 20 nomes aí na lista, o Flamengo já trouxe nos últimos anos o Rossi, o Danilo, o Alexandro, o Jorginho e agora trouxe o Saul. É muito jogador, é muita grife, é muito jogador caro. E o Flamengo, evidentemente, pode pagar isso. Né? Eu só estou trazendo esses nomes para vocês perceberem que, caraca, além dos 20, ainda tem esses caras aí. Pô, Botafogo, né, com uma estratégia de inteligência ali de mercado, tentar pegar alguns nomes e vocês vão ver a lista aqui. Barbosa, pô, deu super certo. Igor Jesus, deu muito certo. Alan, tá ganhando protagonismo agora. Alex Telles, campeão da América. E o Joaquim Correia, que veio nessa janela. Palmeiras é o que utiliza menos essa estratégia. Trouxe só o Felipe Anderson nesse esquema de fim de contrato. Todos esses nomes aí não entraram na lista. Imagina se eles tivessem sido aquisições com contrato. Né? Alguns desses nomes certamente teriam custado mais de 7 milhões de euros. Cara, bizarro, né? Talvez não todos, porque já são mais veteranos, né? Mas esses clubes gastaram uma grana aí, né? E outros times fazem contratações em fim de contrato, mas nesse nível que Flamengo e Botafogo fizeram, né? Principalmente os dois, cara, eu achei bizarro. Mas esses nomes não entram na conta, não entram nessa tabela aqui, por exemplo, que é a tabela de valor pago. Quanto cada clube pagou por esses jogadores. Para montar os seus elencos, né, na verdade. Então temos aqui alguns abismos. Mais uma tabela que reforça a minha tese, né? Reforça a minha suspeita. O Flamengo gastou 168 milhões de euros para montar o seu elenco, isso em aquisição de jogadores. Todo mundo que o Flamengo gastou pelo menos R$1 para comprar de algum outro clube. O Flamengo gastou 168 milhões, já com o Samuel Lino e o Carrascal. O Palmeiras 140, o Botafogo 127. Eles formam o pódio. O quarto colocado é o Bragantino com 56. Por isso que eu me falei que eu me surpreendi com o Bragantino em quarto. Cara, 56 para 127, olha só a diferença. Do quarto para o terceiro. Estamos falando aqui de quase. De 70, vamos arredondar, né? 70 milhões de euros, 71. 71 milhões de euros a diferença do quarto para o terceiro. A diferença do quarto para o décimo, que é o Fluminense, são 20 milhões de euros. A diferença é de 20 milhões de euros. Então temos Bragantino, Atlético Mineiro, Cruzeiro, Bahia, Vasco, Grêmio e Fluminense. Algumas SAFs aí, né? Bragantino, Galo, Cruzeiro, Bahia e Vasco. E Grêmio e Fluminense, que, enfim, já são os próximos da lista aí. Quanto eles gastaram para montar o elenco atual. Cara, bizarro também, né? Enfim, tô meio repetitivo aqui, mas eu tô me assustando de novo vendo esses números. De fato, o futebol brasileiro tem 3 donos. Sim, quanto aos campeonatos, vamos falar então do campo e bola. Não está integralmente refletido, né? Esse domínio
na janela de transferências, enquanto cada clube gastou para montar o seu elenco. Provavelmente é folha salarial, que eu não tenho acesso a esses dados tão facilmente, mas eu cravaria que Flamengo, Palmeiras e Botafogo têm as 3 maiores folhas salariais do futebol brasileiro. Cravaria hoje com tranquilidade. Eu não tenho acesso a todos esses dados, mas dentro de campo a gente já enxerga. Se você for parar para pensar, muito clube ainda entra no campeonato. O Cruzeiro era líder até a última rodada. Muito clube entra ainda almejando beliscar um mata-mata, né? Porque o mata-mata permite mais. Mas, olha só, o Brasileirão é um excelente termômetro porque ele é disputado em pontos corridos. E geralmente pontos corridos ganham as maiores folhas salariais. Geralmente. Nessas últimas 9 edições, já que a gente está no 10º ano e o campeonato está rolando, 9 edições foram vencidas por apenas 5 clubes. 7 dessas taças ficaram com Palmeiras, Flamengo e Botafogo. Corinthians ganhou lá em 2017, o que foi uma surpresa até para a época, mas Palmeiras e Flamengo não eram o que são hoje. E o Botafogo e o Galo ganhou em 2021. O Galo que também chegou, foi na entrada ali dos 4 R's, chegaram gastando um absurdo. Hulk, Diego Costa, eu lembro que chegou no meio do campeonato, Zarate, enfim, chegou uma galera ali. O Galo ganhou aquele campeonato de 2021 e hoje está no aperto, talvez porque tenha gastado bastante ali. E o Botafogo é o atual campeão, tanto da Libertadores quanto do Brasileirão. E na Libertadores tivemos um domínio um pouco menor, porque é mata-mata, mas Palmeiras e Flamengo são os únicos nesse período que ganharam 2 vezes. O Flamengo ainda foi vice e o Botafogo é o atual campeão. Então, tá claro aí que já tem alguma coisa. Já existe alguma coisa. Queira você ou não. Você ainda pode chegar, vai começar um Brasileirão, você pode achar que o seu time vai ser campeão. Você tem total direito. A realidade não é essa. A realidade é, ou vai dar Flamengo, ou vai dar Palmeiras, ou vai dar Botafogo. Na Libertadores, a gente viu que o Fluminense ganhou um ano, o Grêmio ganhou, o River ali no meio, lá no primeiro ano dessa conta, o Atlético Nacional. Tem outros times chegando longe, batendo final. É mata-mata, né? Mata-mata, a gente sabe que aí podem acontecer outras coisas. Palmeiras caiu nas oitavas de final para o Botafogo e o Flamengo vem de 2 anos indo muito mal, né? Caiu para Peñarol e Olímpia. Mata-mata, isso pode acontecer, mas nos pontos corridos, menos. E no mata-mata, podem também ver que Flamengo e Palmeiras os únicos que ganharam 2 vezes. Então, tem alguma coisa aí, rapaziada. Tem os donos, eles estão bem claros quem são. Às vezes os donos não exercem, né, o seu poder e não ganham. E que bom, né, pro futebol, né? Acho que seria mais chato. Mas também isso é fruto do mérito. E eu estou citando tudo isso aqui, trazendo todos esses dados, não significa que o futebol brasileiro precise mudar. Esse vídeo não é um alerta, esse vídeo não é um aviso, não é um. Eu não estou implorando. Vocês sabem qual é o meu time, vocês sabem que, pô, eu adoraria que o meu time tivesse nessa condição, sou tricolor, Fluminense, para quem caiu de paraquedas aqui, mas aqui eu estou falando de futebol, falando sério, né? E não tem nenhum problema que isso esteja acontecendo. Na verdade, no caso de Palmeiras e Flamengo, isso é fruto de excelentes administrações que os 2 clubes tiveram nos últimos anos. Podemos aqui fazer as ressalvas, contratos de televisão, no caso do Palmeiras, o Paulo Nobre, que emprestou sem juros uma nota, isso ajudou o Palmeiras a reconstruir, depois o patrocínio da Crefisa, que ajudou na compra de jogadores. Cara, assim, para resumir, ótima administração, excelente administração dos 2 clubes, que se colocaram nessa condição de pegar aquela primeira tabela aqui do início do vídeo e são os gastadores. E no caso do Botafogo, a gente não sabe quanto tempo vai rolar, mas, né, a gente entende que a SAF é liberada, não tem fair play financeiro ainda, e o Botafogo entrou num sistema de alavancagem, gastando muito para aumentar suas receitas, ganhar títulos, melhorar tudo, né, sócio-torcedor, melhorar contratos comerciais do clube, tudo mais. A gente sabe como funciona, não tem nenhum erro aí, nenhum problema. É que o Botafogo é diferente do Palmeiras e Flamengo nesse aspecto, né? O Botafogo a gente não sabe quanto tempo vai durar, por ele ter um dono. Eu tô fazendo talvez essa argumentação aqui para dizer que não significa também que esse trio vai ganhar todos os títulos dessa temporada. Graças a Deus o futebol é maravilhoso. Imagine o quão chato seria se a gente já soubesse todo ano quem fosse o campeão daquele ano. Eu acharia muito chato
estar na Bundesliga, né? Porque o título é a principal motivação. Claro que o campeonato ele pode ser bem legal em outras frentes, ser legal de outras maneiras, ter o seu charme, estádios lotados, futebol atraente, times que jogam, média de gols alta e tal. Mas, pô, no fim das contas, a gente quer ser campeão, ou quer poder achar que vai ser campeão, ou acreditar assim de verdade, não um deslumbramento. A gente quer ver disputas de títulos, a gente quer ver tudo isso. Então, não significa que Flamengo, Palmeiras e Botafogo vão papar todos os títulos dessa temporada. Ou da próxima. Né? Da próxima a gente, enfim, o futebol brasileiro muda bastante também a cada ano. Vai que entra aí fair play financeiro, acontece alguma coisa, vai que mais algum clube é vendido, revendido, vem forte. Podem acontecer. O que eu tenho certeza absoluta é que com o que está acontecendo no mercado de transferências já há algum tempo, né, mas principalmente do ano passado para cá, e como o Flamengo e Palmeiras estão se distanciando em termos de elenco, de qualidade de elenco, de gastos, é bastante provável que o título fique com um dos três, considerando aqui o Botafogo também, que contratou em reposições e tudo mais. Então, acostumem-se. Você que ainda não realizou que o futebol brasileiro tem na atualidade 3 donos, você tem uma tendência de se decepcionar muito maior. E nesse caso, basta seguir o dinheiro. O dinheiro não é tudo no futebol, mas ele explica muita coisa. Ele explica boa parte dos vencedores ou das grandes histórias dos últimos anos, seja na Europa, seja na América do Sul. Existe um motivo para o Brasil estar dominando a Libertadores, existe um motivo para Flamengo e Palmeiras estarem dominando o futebol nacional nos últimos anos e existe um motivo para o Botafogo no último ano ter ganhado os 2 títulos. Então, sigam o dinheiro, vocês vão se decepcionar menos, tá? Diz aí o que você achou do vídeo, dos números da tabela, você também ficou impressionado, já tinha percebido isso, realizou, vai pensar melhor a partir de agora. Enfim, lamento muito, né, se o seu time não está nessa condição. O futebol é cíclico, a gente não sabe também quanto tempo vai durar tudo isso, mas nesse momento podemos afirmar com tranquilidade que o futebol brasileiro tem 3 donos. Valeu? Gostou? Deixa o like, se inscreva no canal, comentários aqui, tema bom, tema polêmico. Aquele abraço. Tchau, tchau.